Vamos para a nossa segunda parte da leitura de hoje, Ezequiel 41 e o 42. A restauração do templo, o santuário. Então, me levou ao templo e mediu os pilares, 6 côvados de largura de uma banda e 6 côvados de largura da outra, que era a largura do tabernáculo. E a largura da entrada, 10 côvados, e os lados da entrada, 5 côvados, de uma banda e 5 côvados da outra. Também mediu o seu comprimento, de 40 côvados, e a largura de 20 côvados. E entrou dentro e mediu o pilar da entrada, 2 côvados, e a entrada, 6 côvados, e a largura da entrada, 7 côvados. Também mediu o seu comprimento, 20 côvados, e a largura, 20 côvados, diante do templo. E me disse: esta é a santidade das santidades. E mediu a parede do templo, 6 côvados, e a largura das câmaras laterais, 4 côvados, por todo o redor do templo. E as câmaras laterais, câmara sobre câmara, eram 33 por ordem e entravam na parede que tocava no templo pelas câmaras laterais em redor, para se susterem nelas, porque não travavam da parede do templo. E havia maior largura e volta nas câmaras laterais para cima, porque o caracol do templo subia muito alto por todo o redor do templo. Por isso, o templo tinha mais largura para cima. E assim, a câmara baixa se subiu à mais alta pelo meio. E olhei para a altura do templo em redor, e eram os fundamentos das câmaras laterais da medida de uma cana inteira, 6 côvados grandes. A grossura da parede das câmaras laterais, de fora, era de 5 côvados, e o que foi deixado vazio era o lugar das câmaras laterais que estavam junto ao templo. E entre as câmaras havia a largura de 20 côvados por todo o redor do templo, e as entradas das câmaras laterais estavam voltadas para o lugar vazio, uma entrada para o caminho do norte e outra entrada para o sul, e a largura do lugar vazio era de 5 côvados em redor. Era também o edifício que estava diante do lugar separado, à esquina do caminho do ocidente, da largura de 70 côvados, e a parede do edifício de 5 côvados de largura em redor, e o seu comprimento era de 90 côvados. E mediu o templo do comprimento de 100 côvados, como também o lugar separado, e o edifício e as suas paredes, 100 côvados de comprimento. E a largura da dianteira do templo e do lugar separado para o oriente, de uma e de outra parte, 100 côvados. Também mediu o comprimento do edifício diante do lugar separado, que estava por detrás, e as suas galerias, de uma e de outra parte, 100 côvados, com o templo de dentro e os vestíbulos do átrio. Os umbrais e as janelas estreitas e as galerias em redor dos 3, defronte do umbral, estavam cobertas de madeira em redor, e isso desde o chão até as janelas. E as janelas estavam cobertas até ao espaço em cima da porta, e até ao templo de dentro e de fora, e até toda a parede em redor, por dentro e por fora, tudo com medidas. E foi feito com querubins e palmeiras, de maneira que cada palmeira estava entre querubim, e cada querubim tinha 2 rostos, a saber, um rosto de homem olhava para a palmeira de uma banda, e um rosto de leãozinho para a palmeira da outra. Assim foi feito por toda a casa em redor, desde o chão até acima da entrada. Estavam feitos os querubins e as palmeiras, como também pela parede do templo.
As ombreiras do templo eram quadradas e, no tocante à dianteira do santuário, a feição de uma era como a feição da outra. O altar de madeira era de 3 côvados de altura e o seu comprimento de 2 côvados, e tinha as suas esquinas, e o seu fundamento e as suas paredes eram de madeira. E me disse: esta é a mesa que está perante a face do Senhor. E o templo e o santuário, ambos tinham 2 portas. E havia 2 batentes para as portas, 2 batentes volantes, 2 para uma porta e 2 batentes para a outra. E foram feitos nelas, nas portas do templo, querubins e palmeiras, como estavam feitos nas paredes. E havia uma trave grossa de madeira na dianteira do vestíbulo por fora. E havia janelas estreitas e palmeiras de uma e de outra banda nos lados do vestíbulo, como também nas câmaras do templo e nas grossas traves. Isso aqui é uma visão que Deus deu para Ezequiel do próximo templo que ia ser reerguido, nos mínimos detalhes. Esse é o Deus que nós servimos, é o Deus de detalhes. Esse capítulo 42, ele é bem mais curto, então nós já vamos ler. Aqui de cá está tão difícil de eu ver os minutos, mas agora deu para eu ver, 6:44. Então vai dar para a gente ler tranquilo aqui o 42, porque ele só tem 20 versículos. A restauração do templo, as câmaras santas. Depois disso, fez-me sair para fora, ao átrio exterior para a banda do caminho do norte, e me levou às câmaras que estavam defronte do largo vazio e que estavam defronte do edifício da banda do norte. Do comprimento de 100 côvados era a entrada do norte, e a largura era de 50 côvados. Em frente dos 20 côvados que tinha o átrio interior, e em frente do pavimento que tinha o átrio exterior, havia galeria contra galeria em 3 andares. E, diante das câmaras, havia um passeio de 10 côvados de largo, ou seja, de largura, da banda de dentro, e um caminho de 1 côvado, e as suas entradas eram para o lado do norte. E as câmaras de cima eram mais estreitas, porque as galerias tomavam aqui mais espaço do que nas de baixo e nas do meio do edifício, porque elas eram de 3 andares e não tinham colunas como as colunas dos átrios. Por isso, desde o chão, se iam estreitando mais do que as de baixo e as do meio. E o muro que estava por fora, defronte das câmaras, no caminho do átrio exterior, diante das câmaras, tinha 50 côvados de comprimento, porque o comprimento das câmaras, que estavam no átrio exterior, era de 50 côvados. E eis que, defronte do templo, havia 100 côvados. E da parte de baixo destas câmaras estava a entrada do lado do oriente, quando se entra nelas pelo átrio exterior. Na largura do muro do átrio para o caminho do oriente, diante do lugar separado e diante do edifício, havia também câmaras, e o caminho de diante delas era da feição das câmaras e olhava para o caminho do norte, conforme o seu comprimento. Assim era a sua largura, e todas as suas saídas eram também conforme as suas feições e conforme as suas entradas, e conforme as entradas das câmaras que olhavam para o caminho do sul. Havia também uma entrada do topo do caminho diante do muro direito, para o caminho do oriente, quando se entra por elas. Então me disse: as câmaras do norte e as câmaras do sul, que estão diante do lugar separado, são câmaras santas, em que os sacerdotes
que se cheguem ao Senhor comerão as coisas mais santas. Ali porão as coisas mais santas e as ofertas de comer e a expiação pelo pecado e a expiação pela culpa, porque o lugar é santo. Quando os sacerdotes entrarem, não sairão do santuário para o átrio exterior, mas porão ali as suas vestiduras com que ministraram, porque elas são santidade, e vestir-se-ão de outras vestiduras, e assim se aproximarão do lugar pertencente ao povo. E, acabando ele de medir o templo interior, ele me fez sair pelo caminho da porta, cuja face olha para o caminho do oriente, e mediu em redor. Mediu a banda oriental com a cana de medir 500 canas, com a cana de medir ao redor. Mediu a banda do norte 500 canas, com a cana de medir ao redor. A banda do sul também mediu 500 canas, com a cana de medir. Deu uma volta para a banda do ocidente e mediu 500 canas com a cana de medir. Mediu pelas 4 bandas e tinha um muro em redor de 500 canas de comprimento e 500 de largura para fazer separação entre o santo e o profano. Vocês perceberam que as canas todas, no comprimento e na largura, em todos os sentidos, eram todas as mesmas 500 canas? O que isso aqui remete para nós? A nova cidade, a nova Jerusalém, que em breve nós estaremos lá, em nome do Senhor Jesus. Amados, estamos já terminando a nossa leitura de hoje. Nós vamos ler agora na última leitura, Ezequiel, capítulo 43 e o 44. E mais na parte da tarde ou da noite vamos estar orando, lendo e orando o Jó, capítulo 24. Até lá, no nome do Senhor. Um ótimo final de manhã para você. Amém?